pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse vídeo, onde vamos fazer o estudo da quinta parte da live 93. É uma live que foi trazida por um amigo espiritual chamado Adalberto, através do mentor Lázaro. Ela foi transmitida no dia 19/8/2022. O título dela é Ainda Colocamos Obstáculos ao Nosso Próprio Crescimento. Então, não sei se o Júlio e o Robson querem dar um oi aí pro pessoal, sozinho. E o Robson vai passar para a gente. Olá, pessoal. Aí, bem-vindos. Eu ia sacanear hoje, botar a mesma roupa, mas eu consegui perder meu blusão dentro de casa, não sei como. Ai, ai. A gente se diverte, como disse o Robson. É assim mesmo. Mas, pessoal, então o Robson vai passar aqui para a gente o trechinho final da live e depois a gente abre aqui para conversa do pessoal. Vamos lá. A nós cabe-nos o amor, a esperança, a paz e a tolerância. Aqueles que por ali vagueiam em estados de sofrimento que muitas vezes nem percebido o é. Cabe apenas a oração e o pedido para que, através do amor divino, aquelas consciências ali adormecidas comecem o processo do despertar, aonde o sol do novo dia, o dia da liberdade, da libertação, possa brilhar no horizonte da consciência, trazendo também consigo o desbrochar das rosas mais belas e perfumadas do jardim do Éden, o ser humano. Jamais busquem o desespero ou a vingança. Jamais busquem o desequilíbrio. Eis o conselho mais bondoso e generoso. Pense antes de falar. Reflita qual a dificuldade que os nossos irmãos possam estar enfrentando antes de qualquer processo ou decisão. Seguido destes passos, lembrai, vós sois a manifestação da luz, e através da luz, a paz, sim, reinará por onde passarmos. Hoje, na busca e no resgate de inúmeros familiares de outrora, aceito com muito amor a condição de não trabalhar aonde apenas a luz existe, mas tentar ser a luz aonde a sombra ainda permanece. Irmãos que buscam ascensão, que buscam a luz ou esclarecimento, ela se manifesta de todas as formas, mas jamais esperei que um terceiro chegue a ti e altere aquilo que é necessário que parta do seu coração, da sua boa vontade, do seu exercício. Então, sim, quando isto ocorrer, as forças que auxiliam e ajudam terão ainda mais condições de servir como instrumentos da verdade e do amor. Fique em paz, luz e paz a todos, queridos e amados irmãos de caminhada. Muito bem. Esse é o trechinho final da live 93.
Robson, Jordelei, quer comentar? Posso começar comentando essa? Eu acho que aqui ele quis realmente dar um fechamento em toda a trajetória dessa mensagem, porque é a ponta de esperança que ele traz, né? De que depende de nós, mas eu acho que aquela passagem bonita eu vou deixar para Fábio e Jordelei comentarem, né? Dele falando, dele ser a luz. Mas o que eu achei mais importante dele falar foi essa parte de jamais busquem o desespero e a vingança, né? Eu acho que quando esses sentimentos aparecem no nosso espírito, a gente não consegue controlar, porque às vezes o que aconteceu é muito difícil da gente aceitar, mas a gente escolhe o que fazer com esses sentimentos. Então vem aquela dor intensa, ou vem aquela, né, necessidade de reparação, de eu pedir contas. Esse sentimento, sentir isso, faz parte da nossa natureza humana, né? Então não se trata da gente não sentir isso, se trata de você estar diante desse dilema, o que você vai escolher fazer? Você vai atrás da pessoa e pedir contas, ou você vai entender que é para o seu crescimento e você vai buscar esse caminho que o Adalberto está sugerindo, né? Então esse aqui é o ponto principal, porque nós somos convidados, né, a tomar essa escolha diante dos nossos sentimentos todos os momentos, né? Algumas vezes coisas muito difíceis, né, coisas muito pesadas que fizeram com a gente, e algumas vezes coisas bem bobas, umas picuinhas que a gente vai, escuta e perde o nosso dia por causa de um mau humor, né? Então, a gente entender que é isso, estar em equilíbrio com os nossos sentimentos não é controlar e não sentir, é a gente sentir e o que nós vamos fazer, o que nós vamos escolher fazer com esse sentimento que a gente está. Robson, eu estava olhando aqui inúmeras frases assim, porque esse final aqui realmente é lindo demais. Mas mexeu comigo. Aceito com muito amor a condição de não trabalhar onde apenas a luz existe, mas de tentar ser a luz onde a sombra ainda permanece. Cara, é uma entrega tão grande, né, de alguém que não está preocupado com ele mesmo. Veja que não existe mais preocupação com ele. Ele está completamente disposto e entregue ao trabalho. E porque ele já chegou à condição de saber que nada mais o afeta. Então só existe o amor, e ele se lança ao amor, nos trazendo este puxão de orelha que tu citou. Quantas vezes nós somos convidados à vingança, ao ódio? Isso não é um sentimento que deve ser tratado como vergonha, deve ser tratado como a nossa condição ainda inferior. Porque nós sabemos da nossa condição, e a explicação da nossa condição é aonde nós estamos. Nós estamos reencarnados. E como reencarnados, nós sofremos a pressão do meio. Às vezes nem aquilo já nem faz tanta parte mais da nossa vivência, mas nós estamos recebendo a pressão do meio, que é do meio reencarnado, do meio das limitações que a matéria impõe. Então aqui nós sentiremos inúmeras das sensações, das emoções, porque são muito densas as energias, e não é porque nós queremos aliviar nossa culpa ou as nossas condições. Mas a espiritualidade toda, em várias obras, relata a dificuldade que é estar no plano terreno. A camada densa de energias que nos envolve, que nos remete àqueles pensamentos, bastando apenas uma simples e pequena sintonia.
Isso não é mérito de poucas pessoas, todos nós sentimos, em maior ou menor grau. E essa é a nossa grande tarefa aqui. Quantas e quantas pessoas perguntam qual é o propósito de vida, qual o meu propósito de vida, qual a missão da minha vida. E eu não sei se eu sou sonhador demais, porque dizem que peixe sonha muito, né? Então, vamos acreditar que seja isso. Mas o caminho da nossa jornada é aquilo que Jesus nos pediu, nos tornar seres melhores. E não é seres angelicais da noite para o dia. É seres melhores diante daquilo que nós enfrentamos todos os dias. Nós. Ninguém melhor do que nós mesmos para saber aonde aperta o sapato, para saber aonde surge o nosso estado mais primitivo, que aí parte para a vingança, que aí parte para o rancor, que aí parte para a melancolia, né? E porque é onde aperta o nosso sapato. Ou seja, trabalhar e lapidar isso para que isso se torne mais leve é a nossa tarefa enquanto reencarnados. E aqui, se nós pegarmos nós três como exemplo, nós podemos ver que cada um de nós carrega ainda resquícios muito intensos e grandes que precisam ser lapidados. Muitas pessoas olham assim para nós que estamos gravando, sempre falando bonito, falando de espiritualidade, e não conseguem imaginar um momento em que nós estamos enfurecidos, onde a gente não quer saber absolutamente de nada a não ser de some daqui, né? Não quero ver ninguém, some, né? Porque a gente tem isso. E esses são os caminhos que precisam ser lapidados. E nestes momentos, eles não vêm. Por exemplo, quando eu estou enfurecido, o Equenaz não aparece. Não aparece. Os mentores não aparecem. É quase como uma noite cheia de grilos. Quando se faz o silêncio dos teus pensamentos, só escuta os grilos, porque não tem mais nada. E aí, muito eu questionava, caramba, né? Nos momentos que a gente mais precisa, vocês desaparecem. Né? E depois que eu me acalmo, porque nessa hora que eu faço esse pô aí, cara, cadê vocês? Continuam os grilos cantando. Aí depois, muito tempo depois, quando eu estou mais calmo, eles falam, mas nós estávamos ao teu lado, só que você não nos escutava. Era você que não nos escutava, não era nossa ausência. E nós temos a sabedoria de saber que tu vais se acalmar e que tu vais se sintonizar. Então, nesse momento, nós falaremos. Veja, isto é amor, isto é sabedoria. E isto explica a gratidão desse espírito ao dizer que ele agradece por não trabalhar apenas onde a luz existe, né? Ou seja, nos mundos, nos ambientes mais leves, mas por estar trabalhando aonde a ignorância ainda domina, onde as sombras ainda pesam, para que ele ali se torne um ponto de luz. E aí a gente vê esta sabedoria que nos falta nos momentos difíceis, né? E eu tenho inúmeras coisas que eu já fiz que eu fico pensando, meu Deus do céu, para que reza, para que estuda? Se quem não faz isso, né? Mas eu continuo rezando e estudando. Tá? Cara, achei interessante esse teu comentário a respeito de onde o sapato aperta, né? Porque ele vai trazer no final dessa live, aqui, desse texto, uma orientação, né, para a gente, né? A respeito justamente dessa mudança que a gente tem que promover para a gente se permitir ser instrumento da luz, né? E permitir que esses irmãos que trabalham em consonância, em conjunto com a gente,
consiga uma efetividade maior também no trabalho de auxílio, né? E aí eu vou até pedir a liberdade para vocês para ler esse trecho final, porque é muito bonito. Ele fala assim, ó, jamais espere que um terceiro chegue a ti e altere aquilo que é necessário, né? Ou seja, aquilo que está incomodando a gente, aquela pedra no sapato que o Jodelei estava falando, né? E aí ele continua aqui, que parta do teu coração, da tua boa vontade, do teu exercício, ou seja, ele está falando aqui para a gente que nós temos que fazer o trabalho, né? Bom, e até faço um parênteses aqui dessa questão que o Jordelei falou da pedra aí, né? Onde que o sapato aperta, é que a gente já reconheceu que precisa ser mudado, e isso é muito bom, né? Isso eu acho que serve como uma reflexão para a gente, para nós todos aqui que estamos aqui, ou vocês ouvindo, a gente aqui conversando também, o sapato está apertando aqui nesse ponto, então é justamente esse ponto que eu vou ter que começar a trabalhar. E aquilo que o Jordelei comentou ali, eu vou levar às vezes muito tempo para só dar uma diminuidinha naquela dificuldade, né? De repente eu não vou nem conseguir vencer esse obstáculo nessa vida ainda, está tudo certo, a gente está fazendo a caminhada, né? Então, continuando aqui, daí ele fala assim, né, quando a gente fazer essa mudança partindo do nosso coração, da nossa bondade, do nosso exercício, quando isso ocorrer, as forças que te auxiliam terão ainda mais condições de servir como instrumentos da verdade e do amor, né? Que era isso que a gente estava comentando ali atrás. Então, é a gente se permitir essas mudanças, né? Ou tentar se esforçar para modificar aquilo que já nos incomoda, né? Acho que é esse um ponto-chave crucial para que a gente dê mais um passo nessa nossa jornada evolutiva, né? É isso. Robson, Jordelei. Eu queria só indicar o livro, né? Porque tem agora essas leituras que eu estou fazendo e tem hora que eu acho que tem a ver com as mensagens que chegam, e tem uma trilogia, Médium Vanderlei Oliveira, Espírito Maria, Modesto Cravo, né? E o primeiro livro chama Lírios de Esperança, e ela dá esse título porque o lírio é uma flor que nasce do pântano, nasce do charco, né? Então, assim, aquele ambiente de lama, de sujeira, produz a flor, às vezes, mais bela que existe, né? E o segundo livro, que é o livro Os Dragões, ela fala assim, o diamante não deixa de ser diamante porque está no lodo, né? Então, ela descreve processos de resgate, né, de espíritos que estão nessa zona densa, e explica os sacrifícios que têm que ser feitos para conseguir fazer esse resgate, né? E isso explica um pouquinho o contexto de o que o mentor está fazendo e o que ele está falando, dele tentar ser luz num ambiente que não tem luz, né? Ou dele fazer essas escolhas que o Fábio estava falando no trecho final. Então, acho que é só essa dica de leitura para vocês. Eu ia dizer que sem ser criticado por eles, né? Se a gente seguisse essa mensagem, daria para dizer que é uma receita para a gente não adentrar o mundo espiritual pelas portas da ignorância, como eles chamam. É uma receita, assim. Ele diz exatamente tudo o que nós precisamos para seguirmos a nossa caminhada de uma forma muito simples e muito bela. E foi interessante porque a gente vive aprendendo em termos de mediunidade. E essa foi algo muito interessante, porque essa comunicação de um espírito estar numa zona de trabalho e mandar uma mensagem telepática para um outro trabalhador, que era o Lázaro, para que o Lázaro comunicasse, né? Isso tem se tornado para nós aqui no Portal Paz uma escola, ou seja, as pessoas que perguntam sobre mediunidade, elas não se dão conta do quão rico que tem sido os trabalhos nas sextas-feiras e nos nossos estudos posteriores. São aulas e são exemplos de trabalhos mediúnicos das mais variadas formas possíveis.
né? E todos eles sendo trabalhados de uma maneira muito equilibrada. Por favor, eu não estou falando só do trabalho que eu realizo como médico. Estou falando do grupo de estudos, estou falando da maneira em que todos nós nos colocamos para a resposta, da maneira que nós nos colocamos para o Evangelho. É um trabalho de desenvolvimento mediúnico muito sério. E porque a gente está partindo sempre com o auxílio, com a mão estendida. Então, obrigado por vocês estarem nos acompanhando e obrigado por terminarmos mais uma mensagem tão linda da espiritualidade. E obrigado a vocês dois, meus queridos irmãos, por serem tão especiais assim. E a gente faz realmente, as nossas gravações, elas são muito alegres. O assunto é sério, mas nós estamos sempre muito alegres e a gente brinca, sempre, a gente sempre está brincando com o outro. E isso faz com que essa união esteja cada vez mais intensa. Obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisa, é com vocês agora. Eu também quero agradecer, né? Eu acho que cada dia de gravação a gente aprofunda um pouco mais os nossos laços, a gente aprende um pouquinho mais sobre o modo do outro se posicionar e se colocar no mundo, e o exemplo do outro ajuda a gente a entender como a gente também pode crescer juntos, né? E isso é uma coisa que no portal não tem preço, a gente tem crescido cada vez mais de uma forma cada vez mais completa, né? Isso é muito bonito. Então eu também agradeço, obrigado por vocês estarem aí. Obrigado por poder participar do portal. E lembrar o que o Jordelê comentou ali atrás, que eu acho que é muito importante, gente. Nós somos seres humanos, como vocês, né? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui está se colocando como alguém que está acima de outros, né? Nós simplesmente estamos aqui aprendendo, né? E nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, temos os nossos momentos de fúria, como o Jordelê falou, né? Onde nós nos equivocamos em vários pontos, então, e está tudo bem, sabe? Nós estamos aqui apenas aprendendo, brincando, discutindo, confraternizando, né? Eu acho que essa é a palavra que eu queria achar, que no fundo é uma confraternização, né? E o portal está ampliando, né? Essa semana acho que chegou a 28 mil inscritos, foi isso? Então, né, a tendência do trabalho é ir se ampliando também, né, junto com o pessoal que já segue aí, tá nessa caminhada de busca de se autoconhecer, né? Então, acho que agradecer mesmo essa oportunidade de troca, que a gente aprende também muito com vocês que comentam, que trocam, que vêm trazer suas dúvidas, porque a gente sai para pesquisar, a gente vai atrás do conhecimento, né? Então é muito bom essa troca aí com o Jordelê, com o Robson, com o Thiago, com Dalila, com a Regina, com todas as pessoas que, me desculpem aí se eu esqueço dos nomes, mas que são muitos, né? Então é um trabalho lindo e é um prazer, uma honra estar inserido aqui junto com vocês. Obrigado, gente.